Oi a todos, já estou trabalhando na segunda indicação que quero postar sempre para vocês. Sem dúvida, o, para muitos, o maior intelectual da arquitetura de todos os tempos é o grande teórico florentino Leon Battista Alberti. O Alberti, que tem uma contribuição teórica muito maior do que a sua contribuição enquanto arquiteto construtor. Ele, de fato, lembre-se que ele vai estudar jurisprudência, leis e filosofia durante o início de sua vida na Universidade de Bolonha. E dos seus projetos, que nós podemos destacar, de fato, quatro grandes contribuições arquitetônicas: o Palácio Rucellai, em Florença, a reforma na igreja de Santa Maria Novella, que é uma edificação medieval, como a gente pode ver tanto no interior quanto nas laterais, o templo, o Malatesta, o templo malatestiano, e a igreja de Santo Andrea em Mantova. Essas duas obras finais, tanto o templo malatestiano quanto a igreja de Santo André, são reformas e as obras não foram concluídas. O Alberti, que tem um aspecto de vida muito curioso, por ter sido filho fora do casamento e não ter tido todo o apoio familiar pela morte do seu pai, ele teve, portanto, que entrar na igreja, e isso fez com que ele tivesse uma grande aproximação com a igreja e o Papa Parentuccelli, que pôde dar a ele um certo auxílio na corte de Mantova, para que ele pudesse dar andamento aos seus projetos arquitetônicos. Mas, fundamentalmente, a grande contribuição do Alberti está na teoria da arquitetura. Talvez o mais importante tratado da história da arquitetura até hoje seja, sem dúvida, o De Reedificatoria, que foi concluído em 1452. A gente chama publicado, né? Mas a gente sabe que nessa época ainda não havia, pelo menos na Europa, a publicação em tipografia. Mas não é o seu primeiro texto. Para nós da área da arte e da arquitetura, o primeiro texto fundamental, sem dúvida, é o De Pictura, de 1435. Depois vem o De Statua, que é um tratado sobre a escultura, e em 1452 o De Reedificatoria, que foi apenas traduzido para o português, né, no século XXI. Está publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian, tradução direta do latim, e vale a pena que todos tenham esse como sendo quase que um livro de cabeceira. Lembrando que no Tratado da Arquitetura ele fala claramente: arquitetura omnia matéria exclusa est, portanto a arquitetura é a ausência de toda matéria, é a ausência de qualquer matéria, efetivando, na minha compreensão, que o Alberti entende por arquitetura não é a matéria construída, mas sendo a arquitetura a concepção imaterial de mundo e como todas as relações sociais se dão imaterialmente nesse espaço que, depois de construído, a gente chama de edifício ou cidade. A arquitetura, portanto, não é a construção, é a relação imaterial e o processo mental onde tudo isso se dá. Ele eleva, sem dúvida, a arquitetura a um patamar muito superior, muito além daquele compreendido anteriormente como o operis manualis. A arquitetura, de fato, passa a ser um operis intellectualis, uma arte liberal da mais avançada naquele período do início da Era Moderna. Portanto, segue a minha recomendação, o Alberti, todos os seus textos, a maioria deles não traduzidos para o português, mas nós temos o Tratado da Pintura, publicado pela Unicamp, e uma boa edição publicada em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian, do Tratado da Arquitetura. Os demais ainda não temos publicação em português, a maioria é publicado em italiano, e muitos ainda nem publicados, mas disponíveis em edições digitais. Segue, um beijo, abraço a todos. Obrigado pela participação de sempre. Divulguem o canal, essas coisas que falam sempre, né? Curtam, divulguem, espero que gostem e mandem indicações de obras e de arquitetos que eu farei os comentários. Um abraço.